Obrigado por virem, né? No pós-carnaval, todo mundo querendo dar aquela descansada, e vocês vieram, né, Marcão? Assistir esse trabalho aí, que é um trabalho muito especial. E a gente queria bater um papo rápido com vocês, assim, porque é tão difícil realizar, né? E a gente queria entender um pouco aí também, trocar um pouquinho com vocês, rapidamente, também a gente não quer estender muito, que é sexta-feira, mas é meio que de praxe que peça do espaço, a gente discutir um pouquinho, né, sobre o projeto e falar um pouco, né, Marcão? Eu acho que assim, eu não sei, mas acho que não precisa de microfone tão perto, né? Mais ou menos como é que aconteceu esse filme. Eu sou amigo desse cara há 25 anos, que é o tempo que ele está completando esse ano 25 anos de carreira. E o Marcos, eu tenho uma ligação muito forte com o Marcos desde o nosso primeiro encontro. Para fazer esse filme, a gente levou 10 anos para esse filme acontecer. Foram 10 anos de muito papo. Eu trabalhei com a mãe do Marcos, que é a Eliette, que está ali no filme, durante 8 anos na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Eu era produtor interno da casa e a Eliette era minha chefe. E através da Eliette eu conheci toda a história dele sem conhecer ele. E depois ele ia com bastante frequência na Oswald. E ele foi dar uma oficina na Oswald, foi onde eu conheci ele e fui produtor dele pela primeira vez. Aí acho que ele deu umas 3, 4 oficinas no período que eu estava lá, e era sempre eu que era o produtor dele, cuidava dele lá. Ele sempre falava, não, o Marcos está vindo aí, você cuida dele. Eu falei, beleza. E no começo dessa relação, eu tinha muita dificuldade de entender o que o Marcos falava, né? Eu falava, eu converso com o Marcos, ele me fala umas coisas, eu não entendo nada que ele fala, e eu fico assim, então você está fazendo errado, pô. Se você não entende, você tem que falar para ele que você não está entendendo, porque só assim que ele vai melhorar, né? E aí eu falei, beleza, será que ele vai ficar chateado comigo? Não, fala com ele vai tentar melhorar. E aí a gente foi criando uma relação, né, Marcão? E esse filme foi muito louco, porque assim, eu sou ator de formação, e sempre tive minha carreira em teatro e cinema como ator, e depois eu migrei para roteiro e direção, e o Marcos já estava com essa carreira linda pela Europa, e aí ele sempre falou, o Marcos vai ir para a Alemanha, o Marcos vai passar pela França, está na Espanha. Eu falei, nossa, que legal. E aí o Marcos, quando aparecia na Oswald, eu falava, pô, Marcos, vamos fazer um filme da sua vida. Ele, pô, você acha que dá um filme? Eu falei, dá, cara, vamos falar. E do primeiro encontro de a gente falar até o filme acontecer, foram 10 anos. Aí chegou uma hora que eu já estava meio de saco cheio, que ele estava sempre fazendo um monte de coisa. Eu falei, Marcos, ou é agora ou é nunca? Aí eu falei, então vamos fazer agora, né? A gente fez uma reunião na Oswald, e ali, a partir dali a gente começou. Eu escrevi o roteiro, em cima de tudo que ele tinha de ideias sobre a história da vida dele. Todos esses personagens que estão no filme são pessoas que passaram e marcaram a vida dele como artista. E aí a gente colocou no filme, e foi uma experiência muito legal, porque eu fiz esse filme sem pretensão nenhuma, mesmo queria contar essa história dele, e tinha muito medo de ele não gostar, porque é um grande desafio você fazer a história de vida de uma pessoa e colocar em 1h30 na tela, e o cara de repente fala, pô, não é nada disso, minha vida não é essa. Tanto que quando eu fiz ele ficava me perguntando, quando vai ficar pronto? Eu já estava com o filme pronto, foram acho que 1 ano de pós-produção, e eu tinha um pouco de receio de mostrar e não gostar do filme. Eu falava, se ele não gostar do filme, como é que vai ser, né? E aí um dia eu falei, olha, Marcos, está pronto, só que é o seguinte, eu não quero a sua esposa, eu não quero a Eliette, vou mostrar o filme só para você. E aí eu peguei ele, levei ele para a produtora, coloquei uma poltrona na frente,
Ele sentou, eu combinei com o meu fotógrafo, aliás, o montador, o Tomires Ribeiro, e falei assim, coloca uma câmera nele, sem ele perceber que está sendo filmado, e vamos ver a reação dele pra gente ver se ele vai curtir o filme ou não, né? E aí a gente fez a exibição para ele. Tradutor. Aí tinha um coral de criança, tudo criança, de 5, 6, 7 anos, um monte. Aí daqui a pouco chegou um menino, que tem 7, 8 anos, um loirinho assim, falou para minha tradutora, eu queria perguntar uma coisa para ele. E alemão, né? Aí a minha tradutora falou, Mauro, o menino quer fazer uma pergunta aí para você. Eu, claro, pode fazer. Aí na hora que a minha tradutora traduziu, eu falei, sim. Agora, pergunta para ele como que ele sabia. Aí ela pegou e perguntou, aí ele respondeu, eu aprendi na escola. Arrepia de lembrar desse menino de 7 anos, 8 anos, já sabia qual que era a minha deficiência, né? Então, eu peguei esse fato que eu vi numa educação de uma criança, de um país de primeiro mundo. Pegar isso como referência, como artista, eu tenho uma obrigação de colocar isso como uma missão para o nosso país. Essa história me marcou muito e eu vou levar isso para o resto da minha vida como missão que eu tenho para cumprir como artista. Todo enquanto eu via o filme, porque eu tenho pensado muito nessa faixa. Inclusive tenho pensado muito em dirigir o meu trabalho para essa faixa. Porque eu estou com 5 netos adolescentes. E eu vejo o sofrimento deles depois da pandemia, com essa coisa do vício da tela, da educação mesmo. O que foi legal, né, Marcos, da nossa ida por essas cidades pelo SESI, a gente pegou um público muito difícil, um público adolescente. Eu chegava para o Marcos e falava assim, isso não vai dar certo. Começava assim, eles entravam, eles estavam... E aí... Tinha coisa de 300, 400 era mais ou menos, era 300, 400 pessoas, adolescentes assistindo. Então quando começava, eles riam, e aí, eu falei assim, isso não vai dar certo. A partir do momento que o Marcos falava, assim, foi assim, eu sempre, todo dia que eu saio na rua, tem alguém rindo de mim. Aí, tipo, era um silêncio na sala e virava uma outra coisa. Pra você ver, eu falava com o Marcos, quando você aparecer nu, vai ser aquela gritaria. Muito pelo contrário, eles entenderam que ali era um momento do nascimento do Marcos, que ele fala da história toda com a mãe dele, da relação e tudo. Era um silêncio, era tudo muito respeitoso, sabe? E no final do espetáculo parecia que era o final de um show de rock and roll, né, Marcos?
porque eles levantavam e aplaudiam de pé assim tudo. E aí a gente viu assim, isso aconteceu com todas as 6 cidades. E a gente viu assim, falou assim, poxa, que legal. Andrade, fizemos o Canto dos Malditos do Teatro Sérgio Cardoso, e o filme foi pro Rio, pro MAN, a gente exibiu lá no MAN. O Canto dos Malditos na Coreia também. Exibimos o Canto dos Malditos na Coreia. Então assim, eu acho que a gente vê como o projeto ainda está vivo, né? E como a arte tem esse poder, né, de levar a gente para esses lugares e ter uma troca. Na Rússia a gente teve uma troca assim surpreendente. Logo após que acabou o filme lá em Moscou, né, a gente fez uma apresentação breve ali na frente, acabou, e aí de repente as pessoas iam para uma outra sala, que era uma sala de imprensa, e assim foi uma loucura, porque o Marcos não conseguia andar no corredor, assim, as pessoas ficaram enlouquecidas, né, com o trabalho dele, e queriam falar com ele, queriam ter alguém para traduzir, e aí foi uma coisa, e aí a gente viu a potência que tem o trabalho, né, como mexe. A mesma coisa aconteceu na Coreia, né, a Coreia foi uma coisa, o teatro estava completamente lotado, e no final da apresentação acho que o Marcos foi aplaudido assim, de pé, acho que uns 5, 6 minutos, assim, e o Marcos não conseguia sair. Diferente. Mas o filme, quando chegou na área de educação, eu também fiquei muito feliz, né? A gente também foi para o Festival de Cinema no Rio de Janeiro, em Vassouras, e a coisa mais louca assim, que aconteceu com esse filme foi que a partir do momento que ele começou a circular, esses projetos do Marcos, que são os projetos que ele coreografou e dirigiu, o Corpo sobre Tela, o Avesso, o Canto dos Malditos, o Grito, as pessoas começaram a pedir esses projetos. O Marcos faz ainda esses projetos e tal? Eu falei assim, faz. Eu falei, Marcos, o povo está querendo os projetos, vamos fazer. Aí ele falou, vamos fazer. E aí a gente começou a voltar com esses projetos, fazer o Corpo sobre Tela. Inclusive, na semana que vem a gente vai estar fazendo o Corpo sobre Tela no Centro Cultural Vergueiro. Vão ser 3 dias da semana que vem, sexta, sábado e domingo. E a partir daí foi soltar o filme pelo mundo aí, pelo Brasil. E o filme rodou. Então assim, eu só queria fazer essa introdução para vocês entenderem. Logo na sequência veio a pandemia, né? E aí eu falei assim, pô Marcos, tá pronto, era final de 2019. E eu falei, 2020 é o nosso ano, vamos soltar o filme. Aí veio a pandemia. Aí todo mundo trancado em casa, eu com o filme sem poder lançar. 21 também, a gente com o filme na mão sem poder lançar. E aí no segundo semestre de 21, que as coisas começaram aos poucos, a gente recebeu um convite do Santos Film Fest, do André Azenha, né? E aí ele falou, vocês querem lançar o filme aqui? E aí a gente lançou o filme lá no Festival Internacional de Santos. E para nossa surpresa o filme ganhou o melhor filme nacional. E daí para frente, né, foi uma loucura, porque o filme ganhou 18 prêmios. A gente foi para Moscou, na Rússia, a gente foi para Seul, na Coreia do Sul, Belgrado, na Sérvia, passamos por Nova York, Los Angeles, o filme ganhou prêmio em Portugal, e aí foi uma carreira linda do filme, assim, e tá até hoje aí. Nós estamos fechando os 2 anos de festivais agora, e aí a gente vai tentar fechar com algum stream, alguma coisa para a gente colocar o filme para todo o público conseguir assistir, né, Marcos? E aí eu queria deixar a palavra para o Marcos. Além de tudo isso, o filme tomou uma importância, assim, mas não foi pela cultura, foi pela educação. E aí nós fizemos 6 cidades. 6 cidades do interior para os alunos do SESI, tudo na faixa de 12, 15, 16 anos. Esse foi um dos melhores momentos que a gente viveu assim, porque
eu queria muito colocar a minha história, a minha luta, a minha superação, entre aspas, para a nossa criança, né? Para o nosso futuro começar a ter um outro tipo de olhar para quando se fala em pessoas com diferenças, sabe? Eu não gosto da palavra deficiente, como eu falei no filme. Cartãozinho do hotel e mas ninguém quer nada, né? Não estava escrito, como falar com alguém, como perguntar. Ele viu uma viatura da polícia, foi lá e perguntou. E aí, como eles viram que ele era estrangeiro, que estava hospedado naquele local, então eles resolveram dar uma carona para ele. Aí ele falou, Marcos, dentro da viatura e levaram até o local que ele estava, na cidade onde ele estava, e entregaram uma porta do local com uma viatura da polícia. Simples assim. Toca, né? Mas não sei, acho que queria jogar um pouco a peteca para vocês aí, para perguntar para o Marcos aí alguma coisa e para a gente poder trocar um pouco. Eu achei muito interessante você falar absolutamente nada sobre acessibilidade. Eles não sabiam nada. E aí eram muitas perguntas direcionadas para o Marcos para entender essa questão da acessibilidade, porque desde que a gente está trabalhando junto, assim, efetivamente mesmo como parceiros, que começou com o filme e está dentro dos solos e coisas novas que a gente já está criando juntos, a gente viu que o quanto é importante tentar fazer, não um olhar só da cultura, mas a educação é algo que o Marcos sempre falava nessas palestras, assim, o futuro está com as nossas crianças, é com vocês, é vocês que... A gente tem também uma parceria com o MEC. O MEC sempre está entrando em contato, esse ano. Já vai ser o quarto ano? Quarto ano seguido que o Mac entrou agora, a gente cedeu uma foto do filme e tem algumas páginas dos livros deles que é dedicado ao trabalho do Marcos para estudar, para apresentar para esse público adolescente o que é acessibilidade, o que é paralisia cerebral. É uma reportagem que sai no livro de arte das crianças de 7ª ou 8ª série. Isso para mim é uma grande vitória. Né? Colocar a minha história, a minha luta na educação, para que nossos jovens, no futuro, tenham mais cuidado, tenham mais respeito. Quando se trata de acessibilidade, teve uma questão bem rápida aqui. Toda vez que eu conto os jovens ficam bem marcados. No meu trabalho, lá na outra. Como que nasceu a Alessandra Grinaldi. Um dia eu fui convidado para dar aula lá no clube do Teatro. Então, aí eu fui convidado
essa companhia, ela ficou toda feliz da vida. Aí combinamos de começar a criar um trabalho junto, forma de ver. A sociedade tem uma forma de ver chamada. Infelizmente, hoje no Brasil é nada negativo do que positivo. Eu luto para melhorar o olhar das pessoas, sabe? Então, eu sou super objeto por tudo e tratar as pessoas como um coitado, como um coitadinho que não é capaz. Vamos colocar em editais, né, para a gente conseguir realizar o filme. Aí no primeiro ano a gente não conseguiu pegar nada. Eu falei, nossa. Aí no segundo ano a gente trabalhou o projeto, colocou, não pegou. Aí no terceiro ano não pegou. E aí o Marcos começou a desanimar e eu falei com ele assim, calma, não é um edital que vai fazer a gente não contar a sua história. Eu vou fazer de forma independente, como eu posso, e a gente vai contar a sua história. E eu fiz sem ajuda nenhuma, entendeu? Na questão financeira, de aporte financeiro, né? Eu convidei o diretor de fotografia, o Cauê Angeli, que tinha uma estrutura, e aí ele entrou, ele gostou do Marcos, do projeto, e aí ele entrou com a produtora dele, a 1111 Filmes, e aí eu juntei com a minha produtora e a gente rodou de forma independente, sabe? Sem recurso nenhum, e eu falei, Marcos, o que vai acontecer é que vai demorar um pouco mais, né? Porque a gente tem que fazer nas brechas, né? E tem que defender o pão de cada dia. Então, mas saiu e tá aí o filme, né? E aconteceu, mas a gente não ganhou nada, nem R$1 assim. Mas a gente acreditou, né, Marcos? Então a gente é bem louco, né? É isso, gente. Pô, obrigado aí pela presença de vocês. Eu queria muito agradecer a presença, quero muito agradecer a minha segunda casa. Para mim, eu fiquei muito emocionado ali no cantinho, me passou um filme na minha cabeça, junto com o pessoal da produção do CRD, principalmente a Sula, né? A Sula está comigo desde o início da companhia, desde lá da Galeria Unido. Então, quando começou a passar o filme aqui no CRD, me passou um filme voltando lá para trás, como o pessoal acreditou no meu trabalho, emprestando uma sala de ensaio para eu começar a desenvolver meu projeto. Então, a Sula é uma pessoa muito especial assim, na minha vida, na minha carreira, e quero agradecer toda a equipe do CRD que está sempre me acolhendo e acreditando sempre no nosso trabalho. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Obrigado.